querido, amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos em nossos lares para que possamos nessa noite adquirir mais conhecimentos, adquirir o melhor que a gente possa nesse nosso plano espiritual. Obrigado por tudo. Que Jesus permaneça sempre vivendo nos nossos lares, nos nossos corações. Que assim seja. Obrigado, senhores, e obrigado também àqueles que estão nos acompanhando também nesta noite, os nossos benfeitores. Amém. Amém. Alguém está com o microfone ligado? Por favor, desligue o microfone, está dando aqui interferência. Beleza? Vamos lá, pessoal. Você viu que a semana passada nós estamos falando de transtornos mentais, né, na visão... sempre que a gente passar aqui vai ser na visão espírita. E como foi muitas perguntas, muitas questões foram levantadas, e isso é ótimo, né? Isso é bom. Esses são os objetivos nossos também. Então, nós ficamos deixando para trás um dos itens, o último item, que era transtornos do humor, né? Que esse tem mais ligação à depressão, ok? Então, no mesmo esquema. A gente já vai ter um pouquinho mais de tempo para que a gente possa, então, também fazer as nossas questões, né? Eu peguei aqui alguns lances, freelance da Folha, né, de entrevista, e eu vou também dando o nome aqui das pessoas aqui que nós levantamos, tá? Como nós estamos falando de transtorno de humor, a gente já pode, logo de cara, comentar que o mau humor pode ser doença, e grave, viu, pessoal? Um transtorno mental que se manifesta por meio de uma rabugice, às vezes, que parece eterna, lembra muito o estado de espírito dessa... Isso aqui é para os mais jovens, tá? Que eu vou passar agora para vocês vão lembrar o estado de espírito desta figura aqui. Querida Andréia, pode passar aí aquele primeiro? A hiena. Será que caiu da Andréia? Andréia, está não? Caiu não, eu vou colocar aqui, só um minuto. Então tá bom. Vamos ver se os jovens lembram disso. Azar, vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, deixa, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Ó, vida, ó, azar. Todos lembram? Andréia, aí, beleza. Só os mais novos que lembraram disso aí, né? A hiena do desenho animado, famosa por viver resmungando: ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Quando nós falamos do mau humor, né? Nós estamos falando aqui hoje da distimia, que é o nome desta doença, né? Ela é reconhecida pela medicina nos anos 80, só apenas nos anos 80 para cá. E é uma forma crônica de depressão, com sintomas mais leves, enquanto a pessoa com depressão grave fica paralisada, que tem distimia, continua tocando a vida, mas sempre reclamando, né? Como diz o psiquiatra Márcio Bernick, que eu peguei esse texto aqui, ele é o coordenador do ambulatório de ansiedade do Hospital das Clínicas, o HC, lá de São Paulo, né? O distímico, ele só enxerga o lado negativo do mundo e não sente prazer em nada. A diferença entre ele e o resto dos mal-humorados é que esses últimos, né, os mal-humorados, eles reclamam de um problema, mas param diante de uma resolução. O distímico, não. Ele reclama até se ele ganha na loteria, por exemplo. Abre aspas. Não fica feliz porque começa a pensar em coisas negativas, como ser alvo de um assalto ou de sequestro. Isso quem está dizendo é o psiquiatra Antônio Egídio Nardi, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa é a diferença do distímico, desse humor, né, que a gente fala do distímico, e do humor de uma pessoa normal. Certo? Como eu vou falar de transtorno mental, eu vou primeiro colocar essa parte médica, né,
não é a minha área, como não é de muitos aqui também, mas eu peguei também um pequeno vídeo aí de um psiquiatra que ele comenta, não é um psiquiatra, eu peguei da BBC News, eu gosto muito, eu ouço a BBC News, então eles são sérios, né? Então eu assisti vários aqui, mas esse está bem explicadinho para a gente entender a distimia. Então nós estaríamos falando com ele essa parte médica e depois logo em seguida a gente entra com a parte espiritual, tá? Os desajustes espirituais que ocorrem. Beleza? Então, a dona da sonoplastia, dona Andréia, aí vai colocar um pequeno vídeo aí. Lê. O que é distimia? Um dos tipos de depressão mais difíceis de diagnosticar. Reportagem de Priscila Carvalho, publicada pela BBC News Brasil em 5 de setembro de 2022. Lida por Rodrigo Durão. A servidora pública e comunicadora Ana Bakovic sentiu os primeiros sintomas da distimia, ou transtorno depressivo persistente, ainda na pré-adolescência. Aos 13 anos de idade, sofria com autoestima baixa, tinha problemas para se relacionar e começou a ter uma visão sempre negativa sobre a vida. Eu me via muito como uma pessoa realista, mas na verdade eu era pessimista. A gente acaba ficando numa situação que acha que é normal, diz ela. Demorou algum tempo para que os seus pais percebessem que o comportamento da filha era atípico. Momentos de raiva e irritabilidade foram os indicativos para que eles levassem Ana a procurar ajuda. Eu tinha pontos de alegria, picos muito grandes de euforia, depois terminava e vinha a tristeza, relembra. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação. Mesmo tendo sintomas iniciais do transtorno, ela só recebeu um diagnóstico quando já estava com sinais mais avançados de depressão. Ao receber atendimento médico, a jovem soube que sofria de distimia e que tinha um grau moderado de ansiedade. Assim como Ana, é muito comum diversos pacientes receberem o diagnóstico desse tipo de depressão após décadas convivendo com os sintomas. Muitas vezes os sinais mais evidentes são confundidos com a personalidade, o jeito do indivíduo, e podem ser subdiagnosticados até por médicos. A história mais comum que ocorre é alguém que tem algum quadro de depressão leve ou de distimia. Mas só quando os sintomas de depressão ficam mais graves é que o paciente procura ajuda e descobre que sofre com o transtorno. Destaca Marcelo Reide, psiquiatra e professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O transtorno depressivo persistente é uma forma crônica de depressão e pode surgir na infância ou na adolescência, antes dos 21 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a distimia atinge aproximadamente 6% da população mundial. A principal diferença dela para o tipo clássico de depressão é que na distimia a pessoa consegue ser funcional e realizar suas atividades normalmente. No entanto, trabalhar, estudar e outras ações do dia a dia são um pouco mais difíceis de serem feitas. Ela faz as atividades com um custo maior da rotina e com uma produtividade reduzida por causa dos sintomas. Ela é funcional, mas à custa de maior esforço, explica Márcia Haag, psiquiatra e professora da Universidade Positivo, em Curitiba. Segundo os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, ainda não há um consenso sobre o que provoca a distimia. Normalmente, o transtorno pode ser multifatorial e gerado por fatores estressores durante a infância, predisposição genética e biológica, traumas ou questões sociais. É possível perceber que na fase adulta é muito comum o paciente chegar com choro fácil e quando vai investigar, ele era uma criança mais quieta e tinha dificuldade de relacionamento, ressalta Bianca Breda, psicóloga e especialista em terapias cognitivas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. No caso de Ana, ela só descobriu a doença devido ao seu trabalho em um centro de apoio a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Por ter atendimento psicológico no local, a jovem pôde entender o que estava acontecendo com ela. Mas como identificar e diferenciar a distimia do tipo clássico de depressão?
Diferentemente de outros episódios de depressão, que são mais fáceis de serem reconhecidos, a distimia tem características camufladas e próprias. Além do tempo de duração ser maior, os sinais mais comuns podem se manifestar por meio de cansaço, fadiga, baixa autoestima, indecisão e pessimismo exagerado. Já na depressão comum e mais conhecida, a pessoa tende a mostrar sintomas exacerbados de tristeza, desânimo, falta de interesse nas coisas, perda de apetite e outros sinais que podem ser percebidos por pessoas ao redor e pelo próprio paciente. Na depressão, há uma intensidade maior. O sofrimento de uma pessoa com depressão geralmente é maior e classificamos como leve, moderado ou grave. Geralmente está vinculada a algum evento, afirma Breda. Esse transtorno é considerado um dos tipos de depressão mais difíceis de diagnosticar e, em muitos casos, é confundido como sendo parte da personalidade do paciente. Por causa desse erro comum, o diagnóstico se torna tardio e prejudica os pacientes na busca pelo tratamento correto, que pode ocorrer após décadas. É fundamental, de acordo com os especialistas, deixar de dizer que determinada pessoa é chata, cri-cri, que ela é e foi assim a vida inteira e por isso não vai mudar mais. A distimia vem de forma devagar e arrastada, porém, com o passar dos anos, apesar de ser leve, o impacto funcional é grande, pois a pessoa ganha apelidos como ranzinza e mal-humorada. Isso culturalmente é aceito, mas vai atrasando o diagnóstico e também reforça o neuroticismo, que é um traço de personalidade de ver as coisas mais negativas, explica Marcelo Reide, psiquiatra da PUC do Paraná. A servidora pública, por exemplo, tinha dificuldades em se relacionar na escola e não sabia o motivo. Eu sempre tive uma insegurança muito maior, principalmente amorosa, e me bloqueava muito, diz. Ela também acreditou que todos esses sentimentos faziam parte do seu comportamento e que, com o tempo, poderiam passar. Mas isso não ocorreu e a oscilação do humor acontecia com frequência. Quem tem distimia tem uma vida muito conturbada consigo mesma. A gente acaba se irritando uma hora, conta Ana. É fundamental que o paciente procure atendimento precoce para evitar subdiagnósticos. Muitas vezes, quando há uma queixa pontual em relação a uma outra doença, ele pode não procurar um serviço psiquiátrico e, de forma generalista, receber um diagnóstico de outra enfermidade, e a distimia passa despercebida. A própria depressão tem até 50% dos casos que não são diagnosticados por médicos de atenção primária. Imagina a distimia, que a pessoa pode se queixar de cansaço, fadiga e autoestima baixa. É bem comum associar com outras doenças psiquiátricas, transtornos de ansiedade e uso de substâncias, diz Haag. O diagnóstico tardio, reforça a médica, pode ainda interferir no surgimento de outras doenças ou piorar cada uma delas. A distimia e depressão atingem o organismo de uma forma sistêmica e podem agravar condições clínicas crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças reumatológicas, fazendo com que o paciente precise de doses maiores de medicamentos ou uma associação superior de remédios para estabilizar aquela condição, diz Márcia Haag. Como ainda há um tabu em relação à saúde mental, identificar o transtorno pode ser ainda mais complicado. O recomendado é procurar atendimento com psicólogos e psiquiatras, que avaliarão o caso e poderão determinar a linha terapêutica correta, que pode ser feita com medicamentos ou somente psicoterapia. Na época em que Ana descobriu a distimia, ela seguiu com psicoterapia e terapias alternativas, já que, devido à sua idade, sua psicóloga preferiu não receitar medicamentos. Por alguns anos, a servidora pública interrompeu as sessões de terapia, mas, desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, voltou com o tratamento. Desde que retornou com o acompanhamento psicológico, percebeu uma melhora significativa. Os especialistas reforçam a importância de não interromper o tratamento sem autorização de um profissional de saúde e que a evolução do transtorno precisa ser observada de forma contínua. Um acompanhamento médico pode durar meses ou anos, mas é indispensável para a melhora dos sintomas e qualidade de vida do paciente.
Você ouviu a reportagem O que é distimia, um dos tipos de depressão mais difíceis de diagnosticar, publicada pela BBC News Brasil em 5 de setembro de 2022. Ok. Ricardo, subiu aí ou não? Deu tudo certo? Bem. Tá legal. Como? Não. Mesmo que tivesse algum problema, foi bom para o pessoal entender aí essa parte bem psiquiátrica para falar da distimia, né? Esse transtorno aí, ele atinge pelo menos, como foi dito aí, 180 milhões de pessoas no mundo, que quando não tratadas tendem a se isolar, né? Por exemplo, a pessoa levantar da cama é um martírio. Às vezes, está no chuveiro já começa a se angustiar, porque pensa nas horas que vai ficar no trânsito, já pensa na conversa, do papo monótono que vai ter com as pessoas no escritório. Ela é complicada mesmo, né? Então, parece que vive cheio de decepções. E essa doença, como foi dito, ela não pode nem deve ser subestimada, pois o portador, olha, corre um risco de 30% maior de desenvolver quadros depressivos graves. Sem contar também que pode levar as pessoas ao consumo de álcool ou outras drogas, né? Pois elas acabam iludindo, achando que assim acabarão com a irritação. Até ontem no trabalho, assim, mas você não vai falar de depressão? Sim, eu estou falando de depressão, esse é um quadro com sintomas mais leves, mas que leva diretamente à depressão mais grave. E isso está no nosso alcance, está sempre nos alcançando esse tipo de distimia, certo? E é claro, como foi dito lá no início lá, às vezes, a diferença entre o distímio e o resto das pessoas mal-humorados é que às vezes, a gente reclama de um problema, mas que resolveu o problema, estou fora, acabou, né? Vida que segue. O distímico não, ele continua ligado naquilo, então para ele é sempre problema, ok? E a gente está falando de transtornos do humor, e o mau humor, ele é herdado, e em geral ele se manifesta na adolescência, desencadeando aí por um acontecimento marcante. Porém, a gente sabe que nessa fase da vida, o adolescente, né, a gente chama de aborrecente, né, é mais difícil você ligar, porque de modo geral eles estão sempre conturbados, há dificuldade de identificar a doença, porque é uma doença, né? Aliás, quem tem distimia costuma procurar ajuda só quando ela já evoluiu muito, né, para um quadro depressivo grave. O desconhecimento prevalece nos primeiros anos, essas pessoas aprendem a funcionar irritadas, acham que por ser um traço de personalidade, o problema é imutável. E isso é um erro frequente. Até a gente estava discutindo ontem, a pessoa, mas é um caso de personalidade prevalecente, dominante. É isso que a gente tem que avaliar, né? Já as causas, como ocorre na depressão, estão em um possível desequilíbrio químico também, que envolve uma série de neurotransmissores, deixa eu pegar aqui o dado certo, em regiões do cérebro que comandam o humor, como o sistema límbico, hipotálamo e o lobo frontal. Daí a eficácia que os médicos falam aí, que nem passou aí para nós, dos antidepressivos, da função que é restabelecer o equilíbrio químico, né? Como diz o psiquiatra aí, Diogo Lauro, da PUC do Rio Grande do Sul. Foi um dos que eu peguei também desse texto aqui. E para certificar-se que a rabugice é mesmo patológica, os sintomas devem persistir. Agora as mulheres vão querer brigar comigo. Por no mínimo 2 anos, né? Se a pessoa for mulher, a chance de haver distimia dobram. A variação, por quê? A variação hormonal do organismo feminino explica essa desvantagem que ela tem, né? Quando está com aquela TPM, a gente sabe que é distimia, isso, o que é? Então, ela sofre mais. Então, nesse sentido aí, esses sintomas, se eles persistirem por volta de 4 anos para a mulher, 2 anos para os homens, aí a gente se certifica-se disso, né? Agora, se o mau humor patológico tem remédio, né? O mau humor, naturalmente, também, né? Então, vários fatores interferem no humor. O cheiro, por exemplo, que é capaz de abrir o sorriso no rosto de um trombudo,
E mais ainda, ao contrário do que se pensa, o humor melhora com a idade. Tá bom? Então, ó, isso é vantagem para nós aí, certos idosos que nós temos aí no grupo. Ó. O bom humor, né, ele melhora com a idade. Ok? Voltando ainda a falar, antes de entrar na parte espiritual, né, explicar bem essa parte de humor, que é uma reação natural do indivíduo à insatisfação interior em que vive. Vítima da insegurança existencial e da falta de sentido para a sua vida, ele torna-se uma marionete da nostalgia, da frustração e da revolta. Claro que acaba ficando refém da depressão, que empurra cada vez mais para a angústia, melancolia e a tristeza profunda. Aliás, eu falei melancolia, né? Eu falei que essa doença foi catalogada agora em 1980, na década de 80. Antes, sabe como que era chamado isso? Estamos falando de distimia, né? Era chamado de melancolia. O pessoal está melancólico, tá isso. Hoje os psiquiatras, né, os psicólogos, já não usam mais esse termo, melancolia, usa o termo de distimia. Ok? Se catalogarmos esse mau humor como uma doença, ela tem que ir para a lista de doenças contagiosas. Concorda com isso? Vou dar um exemplo, né? Alguém falou aí, eu quero levantar a mão, viu? Porque eu estou com um problema, como eu estou no celular, não aparece. Então, vocês dão um alôzinho, mas levanta a mão que aparece aqui na tela, ok? Eu falei que ela estaria na lista de doenças contagiosas, porque quantas vezes a gente diz assim, abre aspas, o mau humor desse cara já arruinou o meu dia, fecha aspas. Ou seja, isso acontece porque nós ainda dependemos muito da forma como as outras pessoas se comportam conosco. Para adquirirmos paz, serenidade, cultivarmos o nosso bom astral, a verdade é que ainda nós não estamos imunes a esse vírus do mau humor. Não podemos confundir o mau humor, dito normal, aquele que vem e vai, e que às vezes nos contagia, mas aquele que é especificado na notícia, o mau humor crônico, em que o indivíduo não consegue modificar o seu padrão de relacionamento, reagindo a todas as contrariedades de forma negativa e rabugenta, evidenciando constantemente sinais de pessimismo e insatisfação. Por isso que eu coloquei logo no início a hienazinha lá, a hard, high, né? Que você vê, porque ela evidencia bastante sinais de pessimismo. Então, esses sintomas aí revelam que um distúrbio comportamental, emocional e afetivo, que são conhecidos pela medicina como uma doença, ou distimia, ou seja, um adoecimento do humor. Humor disfuncional, tanto é que tem um CID para isso aí, é o F34.1, esse eu peguei também. E é diferente, veja, só para complicar mais, eu estou falando de distimia, e é diferente da eutimia. Opa, o que é isso aí? É aqueles que têm o humor estável, mente estável, e da ciclotemia, que é o humor cíclico, que varia, desde que não seja um transtorno bipolar. Portanto, a distimia deverá ser tratada de acordo com a indicação médica. Pessoal, se está aparecendo alguma dúvida, vamos levantar aí, né? Porque o assunto é bem novo também. Eu achei bastante interessante, porque eu estava estudando para falar de depressão, né? E, de repente, me vi aí com essa distimia. Falei, opa, é isso que eu vou levar para as pessoas. Certo? Silzeli? Não, é só para te falar que a Maria José, acho que é Maria alguma coisa, ela levantou a mãozinha faz muito tempo e ainda não falou, só por causa disso. Depois eu tenho pergunta, mas não agora. Tá, então vamos lá, Maria José, por favor. Maria do Carmo. A Maria do Carmo? Então, tá. Pode falar, Maria do Carmo. Olha, eu não levantei a mão, não. Deve ter sido meu filho que levantou para mim. Porque eu tô... É porque eu tô assistindo. Ele insistiu. Não foi eu que levantei, não, mãe. Não. Deixa eu Virou até uma coisa, uma piada, mas deixa eu te falar. É porque ele insistiu muito para que eu assistisse
esse programa, insistiu muito. Ele deve estar me achando aí com alguns desses programas que você está falando. E na verdade, eu devo ter mesmo. É o Guilherme Carrara, que é o meu filho. Ele passou aí, ó, Guilherme Carrara. E eu sou Maria do Carmo. Prazer para o grupo todo. É o Guilherme, né? Nossa. É, o Guilherme Carrara. Ele está sempre buscando essas coisas e sempre está me enfiando. Hoje ele já me colocou uma palavra cruzada na mão. Mas é isso aí. Tá legal. Bom, então, prazer falar com você. Igualmente para vocês todos. O Guilherme ele, juntamente com o Ricardo e André, que tem nos ajudado nessa parte técnica aqui. Então. Ele é formidável. Amo de paixão os meus filhos todos. Mas o Guilherme está sempre tosando comigo. Isso aí. Certo. Bem, pessoal, mas nós também não podemos, no entanto, nos esquecer disso tudo que nós estamos falando, que o homem é um ser integral, né? Com variantes biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E como tal, é claro que necessita ser examinado na sua globalidade e complexidade. Para isso, a gente precisa também levar em conta os aspectos espirituais, que é o objetivo também nosso aqui, né? É sempre na visão espírita, ok? E as influências que esses fatores exercem na personalidade e no comportamento humano, cada ser humano é um espírito imortal, que está em permanente transformação e que vem evoluindo ao longo de milhões de anos, como a gente sabe, né? Então, o que a gente tem feito? Tem construído, através do nosso comportamento, situações que precisa corrigir, transformar e aprender a lidar. Os remédios, fármacos, né, que eles falam, são extremamente importantes, claro, para aliviar as consequências orgânicas, mas se quisermos levar os doentes a uma recuperação plena e que não fiquem dependentes de substâncias químicas para toda a sua vida, nós não podemos abdicar a transformação das causas emocionais, psicológicas e sociais, certo? Que elas possam, então, alterar esses comportamentos, nem ignorar também, a gente não deve, ostensivamente, as espirituais. E isso tudo que compõe é que nós chamamos de homem integral. Então, vamos falar dos aspectos espirituais, né? Desajustes espirituais provocam perturbações no corpo físico e o corpo em desajuste leva a estados emocionais frágeis. Provoca perturbação no equilíbrio psicológico, afetando o lado social em que nós nos movemos, né? E esses ajustes emocionais e psicológicos, se permanentes e recorrentes, agirão como um catalisador de influências nocivas, que vai provocar o quê? Justamente um aumento de desequilíbrios ao nível espiritual. Cria-se, então, um ciclo vicioso que irá potencializar uma ligação mental cada vez mais forte com espíritos que ainda vivem o mesmo tipo de perturbação. Cria-se o quê? Então, uma teia de influências bastante complexa que irá afetar a forma como nos comportamos e reagimos a essas diferentes situações da vida. O distímico, na visão espírita, é entendido como uma pessoa que sofre de estado crônico de tristeza e melancolia, que vai além do simples mau humor ou desânimo passageiro, e esse estado mental está relacionado ao espírito que busca felicidade e liberdade, mas que, preso ao corpo físico, sofre com a limitação dessa ligação. E o que acontece com isso? Gera sentimentos contínuos de insatisfação, desânimos e apatia. E a doutrina espírita, ele confirma que esse estado pode ter causas espirituais, como desequilíbrios, provas e expiações que o espírito vive na sua atual encarnação, ou reflexo de imperfeições anteriores, mas ressalta que a depressão e a distimia não são castigos divinos, e sim alertas para a necessidade de transformação moral e evolução espiritual. Então, é isso aí, gente. Tem mais coisa aqui para a gente falar do espírito, mas vou dar uma pausa aqui para a gente poder, deixa eu ver, já isso dá oportunidade. A Érica e a Maria do Carmo levantou a mão.
ou o Guilherme que levantou a mão da Maria do Carmo. Não, Barbosa. Não, mas ele tá certo. Não, eu acho que ela levantou a mão e não consegue abaixar, não sabe abaixar. Pode ser isso. Não, tá bom. Abaixa para ela aí, por favor. Não, fica tranquilo. Não, deixa aí. Então vai, Érica. A Érica eu sei que levantou a mão também. Precisa aproveitar. Érica, não está ligado o seu som. Oi, tá me ouvindo? Agora tem. Não tá ouvindo? Estou ouvindo, Érica. Pode falar. Então, a gente pode dizer que a pessoa que é portadora desta doença física, ela também, de uma certa forma, ela acaba tendo uma vibração mais baixa e com isso ela também se abre para os obsessores, né? Atrai, né? Atrai porque aquele semelhante atrai semelhante. Sempre a gente pensando nisso. E uma pessoa com essa influência densa, né, mais negativa, é claro que vai trazer esses irmãozinhos aí para o seu lado. É isso que eles estão falando, porque vai causar os desajustes, né? Desajustes emocionais, psicológicos, tudo isso influencia. E é claro, a gente sabe que essa ligação mental que nós temos com os espíritos vive ainda muito grande, que a gente está aqui em provas e expiações. Então, as perturbações, elas vão criando essas tendências, essa teia de influenciação, e eles realmente se acoplam, aproveitam-se disso, né? Consciente ou inconsciente, né? Mas se ela tem uma questão fisiológica, né? Estamos dizendo da doença fisiológica, Okay. Que vai acabar atraindo pela própria questão da vibração. Ela não teria vamos dizer assim, um auxílio maior da espiritualidade para tentar protegê-la desses obsessores, justamente por causa da afinidade? Então, Érica, é por isso que quando as pessoas passam no centro espírita pela orientação, o que a gente faz? Claro, dependendo do caso, da particularidade, ele é encaminhado para a irmã Josefa, no caso de saúde, para o caso do irmão Justino, se for apenas espiritual, né? Mas sempre falando que de mãos dadas com a medicina nossa, tradicional, né? Então, tanto é que, por isso nós falamos lá no início, sabe que tem o problema da química, como você falou, a parte física, mental. Então, dá-lhe remédio, dá-lhe antidepressivos, essas coisas. Ok, ajuda fisicamente, mas o problema pode ser espiritual, não só de irmãos que estão nos obsidiando, mas também de vidas passadas também. Tá? Tanto pode ser também pela personalidade que nós trazemos, essa personalidade dominante, como também por obsessores. Então, por isso que temos que ter sempre acompanhando o tratamento espiritual e o tratamento físico. Porque às vezes você vê quantos fazem trabalho com a parte física, melhor, mas vivem dopados. Então, não consegue se libertar disso. E o que vai se libertar, muitas vezes, é a parte espiritual. Assim acreditamos. Ernest levantou a mão, pode falar. Maria do Carmo, quando você for falar que está com a mão levantadinha, você fala, tá? Porque vamos chamar o mundo anterior. Eu não estou vendo nem minha mão, para ser sincera. Se você quiser abaixar ela para mim, faz um favor. Ô, Guilherme, abaixa minha mão aí. Boa noite, Barbosa, tudo bem? Tudo bom? Barbosa, ultimamente a gente tem percebido muito casos de depressão em crianças. Depressão e suicídio. Verdade. Será que está acontecendo alguma coisa diferente? Eu não falo diferente, mas o que acontece é o seguinte, Ernest. Você viu, é uma doença que foi, então, sendo revelada, relativamente nova, por falar de 1980 para cá. Se tiver psicólogos aí, a gente puder me ajudar nesse sentido aí, porque eu estou falando pelo que eu acredito que seja, pelo que eu falo, um pouco que eu estudo, né? Que eu estudei sobre isso. Então, aparece mais hoje. Então, às vezes, está aumentando mais. Mas, como falou, que às vezes a distimia, quando ela é detectada, já foi para casos graves. Aí a depressão mais grave, eu acho, é quando ela tira a própria vida. Entendeu? Aí vai para esse lado aí do suicídio. Eu estava vendo o suicídio em crianças com menos de 11 anos, esse ano aumentou demais. Então,
Até que essa pergunta só é interessante, mas só que é o seguinte, nós, aqui como espíritas, que nós somos, a gente tem primeiro ponto a levantar, não são crianças, estão crianças, são espíritos que já têm com essa probabilidade, essa questão já de vidas lá atrás. E muitas vezes, nós, quando somos como responsáveis que nós recebemos essas crianças, onde que a gente teria que ter mais conhecimento, mais acolhimento para elas, para não chegar nesse estado, é porque você vê hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais assim as casas, os pais educando os filhos. Jogando isso nas costas do Estado, nas costas das escolas particulares, da sociedade, e dá no que dá. Esse é o grande problema. Então, é isso que eu vejo. Aí estão abandonados, mas não deixam de ser espíritos que já têm em suas existências anteriores essa tendência. Assim, acho eu, tá? Tá, obrigado. Fale, você levantou a mão, né? Pegando aí a pergunta que o colega fez aí, eu falo como psicanalista, uma das causas dos grandes acontecimentos das tentativas de suicídio e da depressão em crianças é a alta exposição à tecnologia, principalmente à internet, porque além do que o Barbosa falou, que as crianças não são acompanhadas pela família, elas não têm esse amparo. E aí elas são jogadas muito cedo para o mundo da tecnologia, onde elas não têm freio, né? Elas estão expostas a muita coisa. E aí o que acontece? Elas são expostas a muita coisa e elas não têm um amparo da família. Então elas vão desenvolvendo muito cedo ansiedade, e daí vai para depressão, e daí leva para o caso mais grave, que é a tentativa de suicídio. E aí eles tentam, às vezes, se aconselhar na internet, e aí com os próprios amigos, que é aquele mundo que elas vivem ali, e daí dá no que a gente vê de muitos casos de suicídio de crianças. Isso é triste mesmo. Érica levantou a mão, pode falar, Érica. Só colocando mais um ponto aí no que a Inês falou, além de tudo isso, hoje a gente vivencia muito, as crianças estão muito mais isoladas, né? Porque elas geralmente são ou filhas únicas, de pais separados, moram em apartamentos, pais trabalhando, elas não saem de casa, elas não brincam na rua, elas não vivem mais em sociedade, como a gente, né, que é um pouco mais velho, a gente teve. Então, essa socialização com outras crianças da nossa idade, de brincar na rua, e quando, por exemplo, cair, machucava, a mãe vinha, a mãe fazia um curativo, então a gente se sentia amparado também. E hoje essas crianças, atualmente, elas têm falta de tudo isso, porque os pais estão correndo tanto atrás de tentar dar um mínimo, né, porque hoje o pai só trabalha para poder dar o mínimo e não consegue ter esse contato também de amparo para essas crianças. Então, acho que é uma somatória de fatores aí. Sim, e a estatística aumentou demais. Eu estava vendo o índice, mais de 400% esse ano. É verdade. E não é só de suicídio, né? Você vê que aumentou o índice de crianças, adolescentes e início da idade adulta, até os 25 anos, o nível de ansiedade, todos sendo tratados com medicação. Nós vamos falar de ansiedade também desses estudos aí, não esquecendo que a gente tem do lado espiritual. Hoje nós falamos de crianças cristais, crianças índigo, são espíritos mais assim, preparados, né? Não digo assim mais evoluídos não, mas mais preparados, e eles trazem essa bagagem também, muitas vezes comprometedoras, entendeu? Mas eu gostaria de ouvir a Cibele, ela levantou a mão aqui. A Cibele acho que vai nos auxiliar também. Fala, eu acho que você está falando meu nome errado. Dando um pouquinho, só um minuto. Dona Maria do Carmo, só puder desligar o seu microfone, porque quando entra aí, o microfone. Pode falar, Cibele. Eu não sei como faz. Não, espera um minutinho, deixa eu ver se eu consigo por aqui.
Então, Fred, por favor. Não, eu só desativaram o som. Eu vou pedir o Guilherme. Tá legal, fica tranquila, mas tá tudo certo. Pode falar, Sibeli. Tá bom, então deixa eu te falar. Eu gostaria de... Ele levantou lá. É que eu tinha levantado também. Tudo bem, não tem problema. Vai depois. Então, o que eu gostaria de perguntar, Barbosa, por exemplo, assim, a pessoa que tem depressão e ela melhora tomando medicações, né? A medicação ali será que ajudaria a pessoa a superar a dificuldade ou assim, que seria como é que fala? Uma prova ou uma expiação, ou acaba atrapalhando, né? Não, ela ajuda, e também gostaria que você também falasse sobre e a pessoa que teve depressão, por exemplo, pós-parto, se também é alguma coisa, né? Essa aí eu vou passar para os universitários, que eu nunca dei a luz, entendeu? Então não sei como que é. Brincadeira. Não, essa não estudei mesmo. E eu sei que isso é muito comum, né? A depressão pós-parto. Aí depois vai me ajudar nisso aí. Agora, deixa eu te falar. A medicação, ela sempre vai ajudar, sim, tá? Porque, como eu falei assim, é uma questão, muitas vezes, química, né? No cérebro. Então, a pessoa necessita disso. E é claro que o que normalmente acontece, a pessoa trabalha só realmente com os fármacos, né? E esquece, ou não tem condições, ou por desconhecimento, de cuidar da parte espiritual. Então, essa é a questão. A Inês pode ajudar nisso, eu já te passo, Silveli. A Silveli tinha levantado a mão, desculpa, eu não tinha visto, tá? Pode falar, Inês, essa questão que ela falou da depressão pós-parto aí. Desculpa que o meu gato miou aqui, eu não prestei atenção no qual foi a pergunta dela, daí depois eu voltei, eu já peguei ela. No caso da depressão pós-parto, né? A gente sabe que tem a questão hormonal, que é uma coisa assim bem forte, né, para a mulher. Mas ali será que também teria um viés ali para como as outras depressões, né, que seriam tipo uma coisa de alguma outra vida, ou mesmo um resgate? Na verdade é assim, toda pessoa que desenvolve um distúrbio emocional, depressão, síndrome do pânico, alguma coisa, ela já tem um viés. É igual a pessoa que desenvolve o síndrome do pânico. De um belo dia me deu síndrome do pânico. Ela já tinha uma questão ali que estava debaixo do tapete, e aí aconteceu alguma coisa com ela, às vezes uma morte na família, às vezes perdeu o emprego, uma coisa, e aquilo ali só é um gatilho para ela sair aquela coisa que estava debaixo do tapete e passar a se manifestar. Da mesma forma é a depressão pós-parto, ou qualquer uma outra, assim. A pessoa talvez já tinha algo, então ela só desencadeia aquilo ali porque é um momento mais sensível, é um momento de uma transformação na vida dela, e ela acaba ficando propícia àquilo. E, inclusive, o Barbosa falou assim, os fármacos são interessantes, o lado espiritual também é muito interessante, e a terapia também é muito interessante, porque se a pessoa não aprender a lidar com isso, ela vai ficar tomando remédio a vida inteira e às vezes ela não consegue sair disso, ela se torna um dependente dos fármacos e não consegue. Então é um conjunto de coisas. E voltando lá, não sei quem foi que falou da criança que tem uma vida muito solitária e tal, que não está... Com quem que essa criança vai ser assistida? Ela não tem um pai para aconselhar, ela não tem uma mãe para compartilhar, ela vive naquele mundo dela ali, sonhando ali, com tudo que ela vê em volta ali na internet e tal. Então, isso desencadeia. Às vezes, essa criança não vai desencadear isso, mas às vezes, quando ela for uma mulher, quando ela começar a ter a família dela, às vezes, pela simples vivência que ela teve ali, vai gerar um gatilho nela, onde ela vai desenvolver uma depressão pós-parto, enfim, porque ela passou por um sofrimento que ela lutou com aquilo ali sozinha, mas no momento da vida dela desencadeia nela. Então,
É mais ou menos assim que funciona a coisa. É verdade, Inês, você tem razão, porque hoje, como você falou, o casal ele tem que trabalhar para dar o mínimo de conforto para a família, então desprendi muito disso. Talvez também responda aquilo que o Eros perguntou, por que tantos casos assim com as crianças, que são espíritos, é claro, vivenciando, mas não tem mais aquilo. E não é que você fala que está errado ou está certo, é a questão que é a nova vivência, a nova sociedade, né? Silveli, fale, minha amiga. Depois tem a Zuleika e mais 3 que não aparecem aqui. Então, voltando a esse ponto, exatamente que vocês estão falando das crianças, entra a questão da educação. E aí entra o espiritismo nessa história, né? Porque primeiro a pessoa veio predestinada a ter, talvez, essa depressão. Segundo, voltando ao ponto que a Inês falou, onde fica os pais na educação da criança, que hoje a tecnologia está muitíssimo avançada, e o que acontece? A criança com 2 aninhos já está no celular. Então, a cabeça da criança vai ficando cheia de coisas que tem e leva, muitos que se suicidaram foram porque estão em jogos pela internet. Então, aí entra a questão, né, de tudo isso. Temos que estar a responsabilidade dos pais espiritualmente, que receberam esses filhos, na educação dos seus filhos, para não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Aí é outra história, mas é só isso. Beleza. Na verdade, às vezes é necessário educar os pais primeiro, porque os filhos são consequência de todos os acumulados que os pais têm. Beleza, deixa eu dar oportunidade para os demais também. Guilherme. Ô, Barbosa, então, pelo que eu entendi, são 2 situações diferentes. A primeira situação, apesar dos sintomas serem muito parecidos, quando a gente trabalha com depressão, a gente vê que a depressão é uma coisa pontual. Por algum motivo, você tem uma alteração dos níveis de neurotransmissores e você acaba entrando em depressão. E, consequentemente, você baixa o seu padrão vibratório e aí você permite com que um monte de espíritos que vibram na mesma vibração que você em depressão se aproximem de você, agravando o caso. Nesse caso, você começa a tomar medicação, a medicação é feita por um tempo, aí você sai do quadro agudo de depressão e começa a substituir a medicação por outras coisas, como passeio ao ar livre, enfim, outros tipos de terapia, a ponto de você receber a alta da medicação. E se você não continuar a tomar cuidado com o seu lado espiritual, pode ser que você tenha outros episódios, mas você, em algum momento, deixa de ter, você recebe alta terapia medicamentosa. O caso da distimia é um problema genético, é um problema fisiológico, ou seja, como se fosse uma doença crônica, pelo que eu entendi. É uma doença crônica, né? Da mesma forma que uma pessoa com uma arritmia vai tomar antiarrítmico o resto da vida, uma pessoa com distimia vai ter que ter uma terapia medicamentosa para o resto da vida. Então, o que acontece? São coisas diferentes, porque enquanto na depressão você pode interromper o ciclo da terapia medicamentosa e tratar com outro tipo de terapia, a distimia não. É a mesma coisa da ciclostemia, né, que é a bipolaridade. Você precisa tomar um estabilizante de humor para que você possa ter um nível de relacionamento normal com uma pessoa normal. E aí, nesse caso, você está apto a procurar o reforço do lado espiritual. Mas amanhã ou depois, se você para de tomar medicação, você pode vir a ter todos os sintomas novamente, não porque o seu lado espiritual está ruim, mas porque a morfologia, a fisiologia do seu cérebro não funciona direito. Como o seu coração não toma direito. É a mesma coisa que amanhã depois eu deixar de tomar um antihipertensivo porque eu estou indo ao centro tomando passe. Isso não existe, a gente sabe disso, foi o que você falou. É necessário que o espiritual acompanhe o material. E aí eu acho que foi a Sibeli que perguntou, mas quando você tem intervenção medicamentosa e você estabiliza o paciente nesse caso, será então que a gente não estaria contribuindo para que ele não tivesse um problema assim, atrapalhando ele na prova de expiações? Não. Pelo contrário, aí a gente aprende no Espiritismo que nós viemos em algumas condições, nós temos obrigação de tentar sair dela. E procurar terapia medicamentosa para um caso de distimia é uma delas, entendeu? Guilherme, deixa eu só interromper, porque você falou um ponto-chave que eu sempre falo. Nós, como espíritas, nós temos a obrigação de trabalhar isso e sair dessa também. Por isso que eu falo, desculpa, eu falo assim, nós não podemos ter depressão, nós temos momentos depressivos, pelo conhecimento, porque a gente já, pouquíssimo que a gente conhece, mas já ajudaria. Então, o espírita que entra nessa, que é difícil sair, não estou falando que ela não entrou, ela entra, porque se ela permitir, é difícil sair. Até porque a gente sabe que tem 2 correntes aí totalmente complicadas aí.
somente da auto-obsessão e da obsessão em si. Beleza? Obrigado, Guilherme, foi bem isso aí mesmo. Deixa eu passar mais para a Zuleika, até porque eu tenho mais coisa para passar aqui, senão o dia não vai conseguir. Fala, dona Zu. Não, o Guilherme deu uma aula, né? Assina embaixo em tudo que ele falou. Não, mas nós temos, sabe o quê? Deixa eu falar, Zuleika, nós temos conhecimentos dentro de nós, que muitas vezes vai despertando também, né? Como espírito. Diga, meu amigo. E a gente não pode esquecer, André Luiz fala, né, que toda doença do corpo é reflexo de uma doença do espírito, né, que nasce lá no perispírito. A gente, já é provado que todos nós temos, por exemplo, o gene do câncer, né, o vírus do câncer, a possibilidade de ter o câncer, vírus não, é a possibilidade de ter um câncer. E num determinado momento da vida, se você tiver isso lá na sua programação, você vai ter um gatilho e você vai desencadear. Assim é para qualquer doença. Agora, o espírito, com 11 anos, já desenvolver uma depressão, quer dizer, é um espírito que, além de ter vindo com essa possibilidade, com essa programação, ele tem também, que é o que a gente está vendo aqui, né, o nosso estudo, todo um acompanhamento negativo do plano espiritual. Então, é uma porta, qualquer doença que te deprima mentalmente, emocionalmente, é uma porta aberta para uma obsessão, né? Certo. Deixa eu só te acompanhar. Falou sobre higiene, que a gente já tem. Não esqueçam, ou dá uma recordada na que nós falamos da epigenética. Todos nós temos, mas é a epigenética que vai dar esse gatilho de espiral, não. Eu sei que mais gente levantou a mão, mas deixa eu só caminhar só mais um pouquinho aqui e a gente volta. Eu sei que o assunto é legal, vocês vão querer voltar, mas falta muito pouco aqui e talvez vai alguma coisa aqui vai também nos auxiliar aqui. Por exemplo, ó, as ideias espíritas poderão ser um alívio para todos os que vivem em perturbação e procuram um sentido para a sua existência. Através dos seus conceitos base, ou seja, imortalidade da alma, pluralidade das existências, que mais? Deus como um Pai infinitamente justo e bom, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. O Espiritismo, ele oferece a todos essa possibilidade de vivenciar as ideias sublimes de oportunidade, aprendizado, liberdade, progresso, evolução, responsabilidade. Claro, porque todos nós reconhecemos que nós somos os principais autores, criadores da nossa felicidade. Foi bem que a Zuleika estava falando aí. Então, a verdadeira tranquilidade é aquela que, naturalmente, vai emanar de dentro de nós, mesmo quando a gente estiver enfrentando o pior das tormentas, que é a conquista do nosso espírito. Os obstáculos, as dificuldades, os atritos, né, que a gente vai ter, ou como diz hoje, os perrengues, né? Discussões, desavenças, mau humor, perturbações, é um leque danado, gente, que ainda fazem parte da nossa natureza e vão continuar a fazer. E são elas que nos estimularão de aprendizado e nos ajudarão a adquirir experiência e sabedoria. Ok? Vamos lá. Deixa eu voltar àqueles que levantaram a mão, que eu sei, eu sei que deu 4 ou 5 aqui. Eu não gravei, não deu para gravar todos aí. Fala, Érica. Érica já levantou aqui. Não, quanto à questão dos fármacos, né? Eu só queria lembrar que todo fármaco é um produto químico, né? Que ele vai regular, alterar ou reequilibrar efeitos fisiológicos para que a gente possa ter o organismo funcionando como deveria. Porém, muitos fármacos, muitos tratamentos hoje, eles tratam o quê? Eles tratam apenas sintomas, eles não tratam causa. Então, para um início imediato, é ótimo. Eu como farmacêutica, eu não sou totalmente contra remédio, mas a gente sabe também o quanto mal que ele faz para outras partes do nosso corpo. Então, o mais importante é a gente, depois de regular o sistema fisiológico, a gente tem que buscar a causa disso para poder tratar essa causa. Porque só tratar sintoma não vai resolver o problema. E aí, como o Guilherme falou, você vai ficar ad eterno tomando aquele medicamento.
Então, por exemplo, não adianta você tomar simvastatina por conta de colesterol, mas continuar comendo torresmo todos os dias. Você tem que mudar o seu hábito alimentar e muitas vezes você pode até diminuir a concentração desse medicamento ou até parar de tomar, pelo controle que você fez da causa daquela doença, né? Então, é tudo uma questão também de equilíbrio. Não adianta só ficar medicamento e não tratar a causa. Correto. Inês, você levantou a mão de novo. Vamos lá, pode falar, minha amiga. Só pegando na conversa do Guilherme lá, que ele fala assim que o assunto tratado ele é crônico. Ele não é crônico, ele é negligenciado. Inclusive o Barbosa, no início, ele falou assim, a tendência é as pessoas, quero me afastar do Barbosa, porque olha, ele só reclama, ele é insuportável. Já começa que ele negligencia, estou citando ele para dar uma ênfase no caso. Ele negligencia e não procura. E aí as pessoas também que estão próximas dele acham assim que ele é o rabugento, que ele é isso, e também não estão nem aí. Então é uma certa negligência, não que seja crônico. E, por exemplo, a questão da pessoa ficar ad eterno com um medicamento é como a colega farmacêutica aí falou. O remédio, ele é paliativo. Ele trata ali naquele negócio, naquela questão mais emergente. Mas o certo é, como diz aí a gente que é espírita, orar e vigiar. Então, se você já tem um problema e não sabe lidar com ele, é terapia. E terapia não é que você vai fazer terapia lá e você vai ficar bom. Terapia é para a vida. A pessoa que faz terapia, ela aprende a lidar com ela aprende a lidar com as questões dela. Então, a terapia não é um processo que você vai lá e vai receber alta. A terapia é ad eterno. E é a longo prazo também, né? E assim, não existe essa também assim de, você vai entrar com medicação e depois vai fazer terapia. Não, medicação, centro espírita, terapia, eles caminham junto. E daí depois, no nível que você está de entendimento na terapia, aí você vai deixando os fármacos e caminha terapia e centro espírita. É como a gente fala que o espiritismo ele incentiva realmente a busca de tratamentos que entreguem o cuidado médico e o espiritual, ajudando... O que a gente faz no momento que a gente... O que a gente faz no momento que a gente entra lá e medita lá? Tem gente que não faz aquele momentinho ali de reflexão, ali de sentir os seus próprios pensamentos, o seu próprio ser ali. A terapia é para fazer você... É como se te colocasse na frente do espelho e fizesse você enxergar a si mesmo. Isso, e aceitar a responsabilidade pelos pensamentos, como você disse, atitudes, e aprendemos a reconhecer também as nossas limitações e conflitos, né? Então, esse que é a grande questão. E assim, a gente é uma gangorra, numa constante sobe e desce. Então, o processo de terapia, ele é constante, porque você está no sobe e desce da vida, com altos e baixos. Uma frase importante, nós somos a causa e efeito de nós mesmos. Não é bem isso aí. Quem mais tem que levantar da mão, gente? Desculpa, porque no celular não tem tanta desculpa. Eu levantei, Barbosa. Eu levantei. Barbosa, pelo que eu estudei, os espíritos obsessores, eles estão ligados mais aos casos de esquizofrenia, né? Do que de depressão. Sim, isso é verdade. Porque nós estudamos na aula passada a esquizofrenia e Alzheimer, né? Mas mais na esquizofrenia. Bem mais na esquizofrenia. Só deixa eu falar, como a gente falou sobre... Oi, desculpa. Quem mais quer falar? Então, vamos lá, para terminar aqui, eu tenho falado assim, o espiritismo ajuda o espírito a se libertar desses estados pela melhoria do equilíbrio emocional e moral, entendendo que o progresso ocorre pela superação consciente das dores e traumas, sem prender a culpas passadas. O distímico, portanto, é visto como alguém em sofrimento espiritual que necessita de apoio para a sua cura, tanto no plano físico quanto espiritual, evoluindo sua evolução. Era isso que eu tinha para passar para vocês aí. Só que o que foi rico foi por esse comentário, pelos conhecimentos, seja da parte de medicamentos, seja da parte que vocês também, eu sei que a Zuleika também é psicóloga,
a Inês também contribuiu, e o Guilherme, isso é interessante mesmo. Eu sei que tem mais gente que estudou, que eu falei, comenta sobre isso, não vou dar os nomes aqui, porque eu não sei se a pessoa está aqui, mas eu falei assim, olha, eu vi, até nós comentamos, até falou sobre o problema que as mulheres sofrem, né, com isso, por causa dos hormônios, né, aí eu falei assim, toca nisso lá amanhã. Então, vamos lá, quem mais quer falar? Eu chutei a bola aí para Obrigada por tudo. Não, já estão se despedindo. Gente, desculpa, é verdade. Deu 9 horas agora, para mim, isso mesmo? 9:02. Então, isso aí, se tiver mais algumas coisas aí para a gente poder discutir, vamos ver. Não? Silvelino não quer mais falar nada? Não, eu estou falando que está aqui na tela. Zuleika, Inês, tem mais 45 pessoas ainda. Então, 45, 2, 4, 5, 50. Agora há pouco estava com 60. Andréia, beleza? Tem uma coisa que eu queria falar a respeito de tecnologia. Eu concordo com tudo que foi dito até agora, só que, assim, tem uma questão. Não é a tecnologia que é a culpada de tudo. Eu acho que, assim, a gente tem que... Eu estou defendendo o meu lado também. Que, assim, eu acho que a gente necessita dessa tecnologia. Só que os pais, eles têm que impor limites para os seus filhos. E impor limite em tudo, não é só na vida, é na questão da tecnologia também. Para usar a internet, você tem que limitar tempo, você tem que limitar o que a criança vai ver ou não. Tá? E a questão que foi dito, hoje, muitos pais, eles não estão educando os filhos, porque, para mim, o que eu entendo e como eu criei meu filho, a escola, ela te dá instrução, educação você aprende em casa. Certinho. Então, assim, hoje, eles estão delegando isso para as escolas, e isso está errado. Pai e mãe é dentro de casa, não é na escola. Concordo. Fala, Fábio. Fábio, eu tinha levantado a mão antes, depois a Inês. Barbosa, só uma informação importante, assim, relevante, né? Assistindo um programa do Divaldo Franco, chama Encontro com o Divaldo Franco, em 2014, ele falava que a OMS estimava em 360 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Isso em 2014, imagina hoje, com a pandemia ainda aumentou, né? Concordo, né? Só essa informação que eu queria passar. É verdade. Inês, você levantou a mão, pode falar, minha amiga. Complementando a fala da Andréia, não é que nenhum terapeuta, ninguém está contra a tecnologia. A questão a ser levantada e a pauta a ser acionada é que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles têm muita informação em mãos e não são assistidos. É igual pegar e dar um carro para você e você não sabe dirigir e dizer para você vai ter que percorrer tantos quilômetros numa BR com um fluxo grande. O que você vai fazer? Você vai entrar em pânico. E é da mesma forma que acontece com as crianças. Não que a tecnologia... Elas não têm maturidade suficiente para entender. Não que a tecnologia seja ruim, mas o que acontece? Elas têm toda essa ferramenta em mãos, mas elas não sabem lidar e elas não são assistidas no seio familiar. E aí é onde acontece o que está acontecendo. Beleza. Opa, tem mais gente aí entrando, querendo. Donizete, pode falar, meu amigo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Como se trata, né, de uma aula, de uma palestra, né, espírita, né, eu pensei que fosse entrar mais na parte de obsessores, né? Porque, na verdade, às vezes a gente sente que a gente muda o nosso humor, né? Assim, de repente, né? Não é uma coisa assim, todo dia você tem. Você não sofre de ansiedade, você não sofre desse tipo de problemas, precisa tomar remédio todo dia.
né? Você sempre, de repente surge esse problema, né? De você ficar apático, ou de você ficar agitado, nervoso. Isso é o chamado encosto, né? O chamado encosto. Ele vem, encosta em você, e às vezes você sente até dores físicas, né? Vamos ter um parente que morreu com dores no rim, problemas assim, você acaba sentindo isso, né? Então, é forte espiritual mesmo, né? Entendi. Viu, Doni? Deixa eu te falar. Que nem você fala assim, poderia falar espírito, falar de obsessores. Não, mas o que a gente tem que entender, por exemplo, distimia, eu vou te confessar, eu não conhecia. Para mim era depressão, acabou. Aí uma coisa importante que nem foi comentado aí, o Ernest comentou, os obsessores atacam mais na esquizofrenia. Entendeu? Os obsessores, a gente muitas vezes joga tudo a culpa do obsessor. Essa mudança de humor que você falou aí, que está mais com bipolar. Então, a própria medicina, ela tem um leque que ela foi dividida. É como se você tivesse assim, eu sou médico especialista nisso. Então, os psiquiatras também têm suas especialistas ali nessas questões. Então, esse ponto que nós levantamos, esses dados, mais que no próprio vídeo que eu passei ali, para a gente entender o que é. Porque a gente vai falar, então daqui a pouco a gente confunde, é depressão, tudo é depressão. Não é depressão. A distimia leva para uma depressão grave. E ela está mais em contato conosco do que a própria depressão. Porque através da distimia, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, porque não foi só por esse texto aqui. Gente, o que eu estudei essa semana aí, escutei no YouTube tem vários psiquiatras, com várias visões. Então, é importante, porque senão a gente fica jogando tudo a culpa do obsessor. Não é assim, não. Quando assim, nós somos a própria causa e efeito. Então a gente tem que ter esse conhecimento e de repente ali vestir a carapuça. Opa, eu estou sendo assim, eu faço isso. Deixa eu tomar cuidado com isso aqui. Entendeu? O pessoal fala assim, mas você brinca, tem até que fala assim, você não saiu da 5ª série? Não, porque eu trabalho o humor. Eu estudo humor também. Tem um livro muito legal chamado Humor. Então, porque mostra que você dá mais leveza para o espírito. O doutor Inácio mesmo me fala, apesar da descarrancuda, essas coisas aí, ele fala, através do humor que a gente consegue, muitas vezes, nos ajudar, né? Então, é nesse sentido aí, tá? Porque a gente fala, porque você é só espiritual. Na semana passada, nós falamos muito da auto-obsessão, do obsessor, em cima do Alzheimer, tá? Agora, nesse aqui, somos nós mesmos que nos levamos aí. Barbosa, uma frase que eu achei muito interessante foi que a distimia é uma semente da depressão. Sim. Olha, tá vendo? É uma semente. Se você não cuidar da semente, ela vai crescer, florescer e estamos danados, né? Até porque a pessoa que tem a distimia, ele já está calejado daquela situação ali de vai, levanta. A hora que chega uma depressão nele, é aquela depressão que a pessoa já cai por terra, aqueles casos bem graves. Então, é diferente de uma pessoa que não tinha distimia e é acometido por uma depressão, que ela chega mais de forma mais leve e tal. Já nesse caso, ela já chega daquele jeito que chega. Beleza. Pessoal, se não tem nada, vamos ver se eu consigo alguma coisa para a semana que vem, porque vai ser uma semana atípica para mim. Vou ver que dá para estudar lá. Tá joia? E estamos aí, então. Obrigado aí pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.